Seja muito bem-vinda e nós hoje vamos falar sobre controle, ok? O tema desta live, hoje vamos falar aqui sobre controle, como é que nós podemos libertar o controle e como é que nós podemos também deixar de interferir no processo de cocriação, como é que nós podemos deixar de interferir no processo de manifestação dos nossos objetivos, sejam eles objetivos financeiros, sejam eles objetivos a nível de inscrições, a nível de vendas, como é que nós podemos realmente facilitar e entrar neste fluxo da abundância, ok? Porque uma das principais coisas que bloqueia o fluxo da abundância, o que é? É o controle. Porquê? Porque o controle vai gerar tensão. E sempre que há tensão, há um bloqueio. E sempre que existem bloqueios, as coisas parece que já não são assim tão fluidas, as coisas parece que já não acontecem assim tão facilmente. Então hoje vamos falar aqui sobre como é que podemos reconhecer este controle e como é que nós podemos libertá-lo, ok? E todas, mas todas as empreendedoras precisam de saber como é que libertam este controle, ok? Porque facilmente nós entramos neste modo de controle, nós queremos controlar os nossos resultados, nós queremos saber como é que as coisas vão resultar, nós queremos saber qual é que é o melhor plano, nós estamos automaticamente sempre focadas em sermos ambiciosas, alcançarmos próximos patamares financeiros e nós queremos saber sempre o como é que eu vou lá chegar, qual é a forma mais simples e mais rápida, como é que eu posso lá chegar de forma, como é que eu posso encurtar o timing para que isto possa acontecer, ok? Então, vamos falar sobre tudo isto hoje e eu vou-te entregar aqui no fundo os 4 passos para libertares este controle, ok? Mas antes de mais, também gostaria de relembrar que as inscrições para o método InMoney estão abertas até domingo, ok? Dia 4 de setembro e nós iniciamos já na segunda-feira. Se estiveres a ver, portanto, esta live mais à frente, não te preocupes, porque este é um programa de subscrição mensal e até dia 4 de cada mês poderás entrar no método InMoney. Este é um programa para tu conseguires ganhar e desbloquear mais dinheiro na tua vida, seja ele através do teu negócio online ou até mesmo outro dinheiro que tu queiras desbloquear, ok? E lembra-te que a energia do dinheiro está presente em vários sítios e vem de várias fontes. Pode ser, portanto, um dinheiro que encontras no chão, alguma coisa que tu recebes, uma oferta, dinheiro que aparece do teu negócio, ok? Então, o dinheiro, nós ao nos abrirmos à energia do dinheiro, estamos-nos a abrir a toda esta energia, ok? De diferentes fontes, nós podemos receber e desbloquear mais dinheiro. Agora, tu precisas de te alinhar com a energia do quê? Da abundância, do amor, da esperança, da fé, da confiança em ti, no teu trabalho, na confiança extrafísica, ok? Então, todas estas características nós conseguimos programar o nosso cérebro através de meditação. Então, no método InMoney, tu tens acesso a um ciclo de 4 meditações para tu fazeres, portanto, em conjunto comigo. No fundo, vamos estar juntas num grupo do WhatsApp e eu vou-te recomendar e orientar em cada uma destas meditações e depois, mais ou menos ali no final do mês, tens uma sessão em grupo comigo para podermos partilhar, para poderes tirar dúvidas, enfim. E também poderás ir partilhando as tuas conquistas, questões, dúvidas ao longo durante as semanas no grupo do WhatsApp. Depois, no final do mês, podes sim falar de forma mais próxima comigo na nossa sessão em grupo que se vai realizar mesmo no Zoom Meetings. Então estaremos ali mais juntas e será aqui uma sessão intimista. Então, para saberes mais, vê aqui no link da bio. O valor da subscrição é um valor que eu acredito que tu tens acesso e poderás ter acesso a este programa facilmente. Portanto, o valor é de 44 € ou então 77 € se tu quiseres também incluir aqui o clube de leitura, que é aqui também um bónus que eu estou a entregar e todos os meses vamos ter um livro diferente, ok? Portanto, então fica atenta. Alguma dúvida, envia-me mensagem privada, tá bem? Então vamos falar aqui hoje sobre controle. E antes de mais, é importante nós percebermos porque é que é importante falar sobre controle. Que impacto negativo é que o controle pode ter na nossa vida? Então, em primeiro lugar, é importante perceber que o controlo, como eu já te expliquei, afeta o fluxo da abundância e por isso mesmo o controle excessivo, estou a falar de controle excessivo, não é? Quando nós entramos no modo stress, no modo pânico, esse controle excessivo, ele pode fazer com que tu recebas menos dinheiro, com que tu não consigas ver outros caminhos
para desbloqueares mais dinheiro e ficas só focada num caminho e de repente existiam outras formas mais fáceis de chegares àquele dinheiro ou àquele objetivo. Quando tu queres, portanto, este controle excessivo pode bloquear o número de inscrições que tens nos teus programas, pode desgastar a tua energia, porque quando tu estás em modo stress, em modo controle, estás a ativar o sistema, o modo sobrevivência no nosso corpo e isto desgasta muito a nossa energia. Tanto a nível físico como a nível mental. Há um desgaste mental, há um desgaste de energia, ok? Isto também acaba por bloquear, por exemplo, a tua saúde ou as tuas relações. Então é muito, muito importante nós percebermos, ok, como é que eu posso trabalhar sobre este controle? Também acaba por desequilibrar um bocadinho as tuas emoções, porque o controle normalmente é ativado com determinadas emoções menos positivas, como a frustração, o medo, a ansiedade, a raiva, não é? Ou seja, isto é um ciclo vicioso, que é, eu sinto-me irritada porque algo não está a acontecer como eu quero, eu entro em modo de controle para controlar ao máximo e conseguir ser bem-sucedida naquilo, mas depois eu entro em irritação, em frustração, vem medos, vem ansiedade e depois eu estou ali, não é, na roda do rato e eu não consigo sair dali, não consigo sair deste modo de controle. Então é sobre isto que vamos estar aqui a falar hoje, está bem? E então a primeira dica que eu tenho aqui para te dar, ou seja, tem a ver um bocadinho como a parte de gerir. Como é que vamos gerir tudo isto? E antes de mais é importante tu perceberes que não é ao esconder, não é ao ignorar que estás a entrar nesse modo de controle que tu vais conseguir resolver mais facilmente as situações desafiantes que tu possas estar a viver. Pelo contrário, isso só vai piorar, ok, a situação onde tu já estás, porque vais ficar com ainda mais stress, vais ficar com ainda mais desequilíbrio emocional. Então a primeira dica que eu tenho para te dar é a seguinte: assumires que estás nesse modo de controle, ok? E muita gente acaba por não fazer isso, ou acaba por fazer isso, mas através de culpa, através de uma emoção menos positiva. Desculpa. Ou seja, através de uma carga emocional pesada, quase como se, epá, outra vez, estou outra vez neste modo de controle, epá, já chega, não quero estar mais assim, não é? Então às vezes tu até assumes que estás em modo de controle, mas numa espécie de eu quero me livrar disto, ou então, porquê é que eu estou a cair novamente nisto? E não, nós temos que assumir que estamos no modo de controle, mas sem carga emocional, através de um lugar de aceitação, do género, ok, eu caí novamente no modo de controle, eu estou aqui em stress, eu quero controlar como é que eu vou ganhar dinheiro este mês, eu quero controlar como é que estas inscrições se vão processar, eu estou em modo de controle, ok, eu vou aceitar isso e tenho que aceitar isso e ficar em paz com isso, porque aí nós vamos diminuir e baixar aquela tensão e aquela pressão. O controlo gera tensão, gera pressão, raiva, ok? Às vezes nós até podemos cair numa energia masculina de fazer e esquecemos do nosso equilíbrio emocional e esquecemos de alinhar a nossa energia, não é? Então aqui o aceitar e assumir. Eu estou em modo de controle e depois parece que isto desvanece. Quando nós olhamos de frente para a nossa dor ou para aquilo que se está a passar connosco, nós conseguimos ter neutralidade em relação àquilo que se está a passar. É quase como se olhássemos, tivéssemos uma distância, não é? Um olhar de forma distante daquela situação e ficássemos mais tranquilas, do género, ok, isto vai-se resolver. Eu vou olhar para isto com carinho, vou olhar para isto com aceitação e vou perceber como é que eu saio disto, ok? Então aqui a segunda dica é tu perceberes e entenderes o porquê. Porquê que esse modo de controle veio ao de cima? Depois de tu aceitares, de tu assumires que, ok, é isto que se passa comigo, de forma neutra, sem grande carga emocional, sem culpa, sem stress, a segunda dica que eu te quero dar hoje é entenderes o porquê. Entenderes o porquê. Porquê que isso está a passar? Porquê que tu ativaste esse modo de controle em ti? Será que foi pela preocupação? Será que, por exemplo, este mês ou nesta fase do teu negócio online, tu estás a viver um período em que realmente tu não sabes como é que vais pagar as tuas contas? Ou tu ficas com muito medo de não conseguir pagar todas as despesas que tu tens para pagar? Ok? Tu tens de perceber o porquê.
Porquê que estás a ativar ou porquê que está a ser ativado em ti esse modo de controle? Será pela preocupação de, por exemplo, tu já conseguiste alcançar um determinado nível financeiro e queres mais? E ativas o controle porque não sabes como é que até ao final do mês vais conseguir superar aquilo? Ok? Será que é, por exemplo, porque investiste muito dinheiro em publicidade paga e depois tens receio do retorno, se vais conseguir ter esse retorno? E aí ativas o teu modo de controle, o teu modo de stress, porque tu não queres desperdiçar o teu dinheiro. Então, se tu investiste bastante em publicidade paga, bem, tu agora tens que receber o retorno, não é? E às vezes esse desconhecido de não saber o que é que vai acontecer, esse fator desconhecido pode ser o fator que mais determina se nós ativamos ou não o modo de controle, ok? Mas, esta é muito gira. Provar algo a alguém ou a ti mesma. Será que tu estás a ativar o controle porque tu queres provar muito alguma coisa a ti mesma? Que tu consegues, que tu és capaz de ter aquelas 20 inscrições no teu programa, ou és capaz de faturar 2.000 euros por mês, ou és capaz de fazer não sei quantas lives, e tu ativas o modo de controle, ok? Porque queres muito alcançar aquele resultado, porque só quando alcançares aquele resultado é que tu vais sentir que és capaz, que tu és merecedora, ou que ou que a outra pessoa, sejam os teus pais, os teus amigos, o teu namorado, os teus mentores, aí é que vais conseguir provar a eles que estás no bom caminho, ok? Por exemplo. Então, a segunda dica que eu tenho para te dar hoje é esta, que é: porquê que estás a ativar este modo de controle? É essencial tu te perguntares isto. Ou seja, a solução não é fugir do controle, não é fugir do sofrimento que isso te possa estar a causar, é assumir isso, olhares para isso com carinho, não colocares demasiado peso emocional e a seguir perguntares-te: porquê que isto está a acontecer? Eu vou explorar dentro de mim, eu vou perceber, eu vou mais fundo, eu vou aprofundar de onde é que isto vem. De onde é que isto vem? Porquê que eu estou a ativar um modo de controle nesta situação? Ok? E aqui eu considero que existem aqui duas perguntas muito importantes. E a primeira pergunta é: imagina que realmente tu estás a ativar o modo de controle porque estás muito preocupada, não sabes como é que vais pagar as contas este mês, ou tens muitas despesas, assim uma situação mais urgente, digamos assim. Ok, então aqui pergunta-te: o que é que de pior pode acontecer? O que é que de pior pode acontecer? Porque às vezes o que acontece é que nós entramos no modo de controle e pensamos que aquilo é vida ou morte. E se nós nos perguntarmos: calma, o que é que de pior pode acontecer? Olha, se calhar tenho que pedir dinheiro emprestado. Ou se calhar até posso fazer mais uma venda este mês. E vou ter que me expor e vou ter que falar com as pessoas e vou ter que divulgar o meu trabalho. Ok. Se calhar até posso pedir um crédito. Se calhar, portanto... Enfim, N coisas, não é? Começares a perceber: olha, o que é que de pior pode acontecer? Ok? Boa noite aqui a todas que estão a entrar, sejam todas bem-vindas. Então é isso, o que é que de pior pode acontecer? Porque esta pergunta vai baixar o volume, sabes? O controlo, existem vários graus de controlo e às vezes nós estamos assim com um ruído gigante de controlo. E com esta pergunta tu consegues baixar um bocadinho o volume do controlo e perceber que, olha, em último caso, ok, não é assim tão grave, não é assim vida e morte, se calhar eu até me posso desenrascar. Ok? Ai, mas e se eu não alcançar 20 pessoas para estarem no meu programa em grupo? Como é que vai ser a minha vida? O que é que vai ser de mim? Ok, mas o que é que de pior pode acontecer se tu tiveres 2 pessoas? Qual é o problema disso acontecer? Ai, mas que desgraça, e como é que elas vão olhar para mim, não sei o quê. Calma, mas estás a fazer um programa em grupo e estás a dar-lhes conhecimento e provavelmente um programa em grupo tem um valor bem mais baixo, não é? Estás a dar-lhes uma oportunidade de passarem por um processo contigo de forma mais económica. Calma, as pessoas inscrevem-se pelo número de inscrições que tu vais ter ou por ti, porque querem ser acompanhadas por ti. Porque querem ser acompanhadas por ti. Este é um dos principais métodos que eu noto nas minhas alunas que são empreendedoras, que é: Teresa, e se eu lançar um grupo e se eu não tiver inscrições suficientes, e como é que vai ser e como é que não vai ser? É assim, eu costumo dizer que 2, 3 pessoas já formam um grupo, ok?
Então, às vezes é o nosso ego que também é ativado e que nos faz sentir que se nós tivermos poucas pessoas ou se a nossa expectativa não for alcançada, significa que nós somos umas falhadas. Tu não és uma falhada porque o teu valor não depende dos teus resultados. Isto tem que estar muito consciente em ti, ok? Então, esta pergunta é assim uma pergunta para diminuir o volume do controle. O que é que de pior pode acontecer? O que é que de pior pode acontecer? Outra pergunta. Que outras formas mais fáceis existem para lá chegar? Ok? Então imagina que tu tens um determinado objetivo financeiro e que tu estás quase a terminar o mês e que queres muito superar isso, queres ir para o próximo patamar financeiro e falta só um bocadinho, não é? E às vezes tu pensas, pá, eu vou fazer isto para lá chegar. E de repente começas a fazer e vês que não é por ali. Coloca-te esta pergunta. Que outra forma ou que formas mais fáceis e simples existem para eu alcançar isto? Porque às vezes o que é que acontece? Nós temos a nossa mente fechada, ou seja, nós até temos clareza sobre os nossos objetivos financeiros, temos várias fontes de rendimento, podes ter consultas individuais, um programa em grupo, produtos digitais que funcionam mais como rendimento passivo e não tenhas que estar lá presente, tu até podes ter já várias fontes, mas tu podes te esquecer que se calhar tens uma roupa aí em casa e que podes vender essa roupa. Ok? Tens um móvel antigo e que podes ir levar o móvel em segunda mão ali ao IKEA. Ou que podes receber dinheiro de outras fontes. Ou até mesmo no teu negócio online tu começas a direcionar o teu foco para uma coisa e de repente há uma pessoa que te envia mensagem para uma outra coisa qualquer, ok? Então deixa a vida te surpreender, mas começa a abrir também a tua mente para outras formas. Que outras formas? Será que é só isto? Existem outras formas, está bem? Outras formas no teu negócio, dentro e fora, que eu acho que também é importante. Ou questionar, há alguém que me possa ajudar? Pode ser também considerável? Claro que sim, Sofia, não é? Portanto, há alguém que me possa ajudar a lá chegar. Aqui é importante nós percebermos que quando nós entramos em modo controle, o que é que acontece muitas vezes? Nós fechamos a nossa visão, ficamos assim, não é? Entramos em modo controle e achamos que só há, se calhar, uma forma de resolver aquilo, e se aquilo não dá certo, ficamos frustradas e ficamos ali presas e depois caímos num poço de angústia, de tristeza, de medo, de desconforto. E às vezes, sim, é necessário também vir a alguém, podermos ajudar alguém para que essa pessoa nos abra a mente e nos comece a tranquilizar, nos dê aquele suporte, aquele amparo, não é? Coloque-nos questões que nós nem estávamos a ver. Coloque outros conceitos e ajude-nos a perceber outras perspectivas que nós nem sequer estávamos a ver. Então, às vezes, é importante vir alguém de fora, não é? Para nos ajudar a sair desse poço e a abrir a nossa mente. Exatamente. Isso também é uma outra dica super importante, ok? E ajudar, estamos a falar, pode ser, por exemplo, um processo de mentoria, pode ser algo assim mais específico. Mas também pode ser, por exemplo, ver vídeos no YouTube, ouvir podcasts. Hoje em dia há tanto conteúdo gratuito que também nos pode ajudar a sair, não é, de determinadas situações, de determinados problemas que também estamos a viver. Obviamente que um processo assim mais específico, a pessoa, não é, já tem ali alguém que a possa ajudar naquela área concreta. Mas também existem aqui outra série de coisas que nós podemos explorar, ok? Então é isso. Primeiro, assumires que estás nesse modo de controle. Segundo, tentares perceber e explorar dentro de ti porque é que isto me está a acontecer. Em terceiro lugar, que é aqui que muita gente... Não é falha, não queria usar a palavra falha, mas é aqui que muita gente tem dificuldade, ok? Qual é que é aqui o terceiro ponto? Libertar a tensão gerada pelo controle. Quando tu sentes esse modo de controle a ser ativado em ti, isso não é só mental, é acima de tudo emocional. E gera-se uma série de emoções que é quase como se fossem emoções tóxicas, uma toxicidade que invade o teu corpo.
Por isso é que tu sentes falta de energia, por isso é que tu sentes desnorteada, perdida, confusa, não é? Sem clareza. És invadida por uma série de emoções que podemos chamar tóxicas, ok? E isto aprisiona-nos, essas emoções estão aprisionadas no nosso corpo, porque é através do nosso corpo que nós sentimos, não é através da mente, ok? Eu posso justificar e tentar perceber, bem, eu estou a entrar em modo de controle porque eu estou preocupada com o dinheiro, ou porque eu quero ir para um próximo patamar e já estou aqui há meses e meses e não consigo, ou porque eu quero ter mais inscrições nos meus programas e não estou a conseguir e lá vou eu. Enfim, mente vai-te dar uma justificação, uma razão, uma causa, o que é que se passa, ajuda-nos a pensar. Mas o terceiro passo é libertares a emoção do corpo. E é aqui que muita gente não tem ferramentas para o fazer, ok? E o que é isto de libertar a emoção no corpo? Que pode ser assim um bocadinho estranho. Em primeiro lugar, a maior parte de nós está muito desconectada do corpo, não é? E isto acontece-me com muitas empreendedoras que vêm até mim e que vêm à procura de estratégias. Teresa, mostra-me as estratégias, mostra-me o que é que eu faço, quais é que são os tipos de post, como é que eu faço uma venda. E isso é tudo válido. E eu também falo muito sobre essa parte estratégica. Mas tu podes usar qualquer estratégia, mas se entras no modo de controle, vais bloquear e precisas de ir ao teu corpo. E uma das formas mais fáceis de nós conseguirmos desbloquear no corpo é fechar os olhos, silenciar a nossa mente, podemos levar as mãos ao coração e perguntar: onde é que está a dor? Ok? Fecharmos os olhos e perguntarmos: onde é que eu estou a ativar controle? Ou onde é que eu sinto a dor, ou a pressão, ou o bloqueio? E sentires o teu corpo. Isto aqui às vezes é difícil, ok? Porque nós não estamos habituadas a sentir o nosso corpo. Então, de repente, temos que fechar os olhos, sentir o nosso corpo e observar, não é? Não é com a mente, é observar. Onde é que eu sinto um desconforto? Será que é na barriga? É a garganta? Tenho algo na garganta, como se fosse uma garganta entupida, não é? Tenho aqui um nó na garganta. Será que é a minha cabeça? Eu sinto uma pressão na cabeça, uma confusão. Será que é no joelho, no braço? Onde é que é? Então aqui é, em primeiro lugar, fecharmos os olhos, conectarmos com o nosso corpo e perceber onde é que há desconforto. Ok? E depois, aquilo que eu costumo fazer em processos mais individuais ou mentoria em grupo é ajudar, portanto, as minhas alunas a irem a esse desconforto e a perceberem o que é que se passa aí. Ok? Ou seja, imagina que tu sentes um enorme desconforto na garganta. Ok, e aqui tu próprio, não é? Podes-te perguntar: o que é que se passa aqui? Porquê é que eu estou a sentir este desconforto? E aqui podem vir várias coisas, não é? Do género: sinto-me farta, estou muito sobrecarregada, ou não me consigo expor, ou não consigo partilhar com clareza sobre o que é que os meus programas são, ou o que é que incluem. Não estou a conseguir expressar-me, não consigo fazer uma live, sei lá, estou sobrecarregada, não aguento mais esta pressão. Aqui podem vir várias coisas e aí vais ouvir o teu corpo, ouvir o teu desconforto. Quando nós olhamos para o desconforto, automaticamente nós já estamos novamente a baixar o volume do controle e a olhar para a dor de frente. Nós temos que olhar para a dor de frente, nós temos que aprender a fazer isso. E não é numa perspectiva de eu vou olhar para a dor e vou sofrer ainda mais. Não. Eu vou olhar para a dor para desvanecer esta dor. E depois aí é muito importante aqui uma conexão também mais espiritual, que é conectar-te com a tua equipa extrafísica, os teus mestres, guias espirituais e perceberes a aprendizagem que há aí, não é? Ok, se eu me sinto muito sobrecarregada ou se eu estou eu sinto uma pressão gigante, eu tenho que perceber isto e depois eu pedir à minha equipa extrafísica para harmonizar essa zona.
E podes levar as tuas mãos a essa zona e simplesmente ficar aí alguns minutos e sentir essa zona a harmonizar, ok? Em outras situações, tu podes chorar, ok? Chorar é uma reação tão, mas tão natural do nosso corpo e que às vezes o que é que nós fazemos? Exatamente o contrário. Engolimos, 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 reprimimos tudo dentro de nós e não libertamos. Então, às vezes, chorar pode ser fundamental, mas chorares, lá está, não numa perspectiva de eu vou estar aqui a vitimizar-me, eu vou estar aqui a sofrer, eu vou estar aqui, percebes? A choramingar só porque sim. Não é, apetece-me chorar, então eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar e vou deixar libertar, ok? Vou deixar isto ir, porque essa pressão que tu criaste dentro de ti precisa de vir cá para fora, seja de que forma for. Boa noite, Dora. Precisa de vir cá para fora, ok? Então, não reprimas este chorar. Também não é para chorares à frente de toda a gente, é estares contigo no momento mesmo de catarse e deixares de chorar, ok? Ou então ires fazer exercício físico. O exercício físico também nos ajuda a fazer esta libertação, este libertar do controle. Ou conectar-te com a natureza, ok? A natureza tem uma vibração muito elevada. Então a natureza só por si pode-te ajudar e suportar nesses momentos em que tu sentes muito controle, em que estás a correr contra a maré. Vai para a natureza, respira, olha para as árvores, olha para as plantas, respira, olha para o sol, sente o sol a bater na tua pele, sente o teu corpo confortável, conecta-te com o teu corpo, ok? Então, esta terceira dica tem tudo a ver com o quê? Com o corpo. Porque é através do corpo que tu vais conseguir libertar o controle, não é através da mente. A mente, tu consegues perceber o passo anterior, que é porque é que eu estou a sentir isto? Mas depois tem que vir o corpo para libertar, ok? Então fazeres um exercício de transmutação energética, que foi o que eu te falei há pouco, chorares, libertares o stress através do exercício físico, tudo isto vai-te ajudar a purificar o teu corpo. Senão, essa tensão, essa pressão, é quase como se isso te fosse corroer por dentro. Ok? Faz sentido? Se tiverem alguma dúvida ou alguma questão, podem colocar aqui no chat, está bem? Que eu também vou respondendo. E depois temos aqui a quarta dica. E a quarta dica é saíres dessa bolha emocional e começares a tomar ações, ok? Ou seja, é fazer essa libertação, olhares para ti com amor e dizeres a ti própria, está tudo bem, estás a fazer o melhor que estás a conseguir agora, está tudo bem, tu és capaz, tu vais conseguir. Mas tu só consegues dizer isso a ti própria depois de libertares o controle, ok? Então não há volta a dar, não basta tu estás-te a sentir nesse modo de controle, queres esconder, queres reprimir, dizes a toda a gente que está tudo bem e não está, dizes para ti própria que vais conseguir, mas sentes-te ainda mais irritada porque sabes que não vais conseguir, tens que libertar primeiro esse controle. Tens que sentir um alívio, ok? E então, depois disso, depois de sentires esse alívio, de libertares, purificares, de dizeres a ti própria, está tudo bem, estás a fazer o melhor que tu estás a conseguir, tu vais conseguir, o que é que tu podes aprender com isso? Como é que nada acontece por acaso? Aqui há uma certeza interna que tu tens que ter dentro de ti, que é aceitar tudo aquilo que te está a acontecer. Tudo está a correr como tem de correr agora, neste momento. E eu sei que às vezes isto parece um bocadinho estranho quando estamos a passar por situações complicadas, quando estamos a passar por situações de agonia, de stress, de, não é? Situações que mexem emocionalmente connosco. E há pessoas que são mais emocionais do que outras, pessoas que são mais sensíveis emocionalmente e que acabam por reagir ainda mais, não é? Então aqui é importante tu teres esta certeza de que tudo aquilo que te é dado, todo o desafio que te está a ser dado neste exato momento, é porque tu tens a capacidade de lidar com isso.
É porque de alguma forma isso vai ser um gatilho para tu seres preparada para algo maior. Vai ser um gatilho para a tua evolução enquanto alma, ok? Nós que estamos aqui e que encarnamos num corpo, a nossa alma tem determinadas aprendizagens. E às vezes tu vais ter determinados gatilhos que vão ser muito importantes, tu queres muito alcançar determinados objetivos e tens esse gatilho, é quase como se fosse uma alavanca para tu ires para o próximo patamar. Tu tens de fazer uma cura dentro de ti. Tens de ir a determinadas resistências dentro de ti para avançares. Então, o desafio, o problema, a situação mais desafiante significa que há aí uma grande oportunidade. Há aí um grande trampolim. Ok? Agora, existem duas escolhas. E as duas escolhas são válidas, que é não olhares para isso, quereres fugir, quereres recuar, e está tudo bem. E a outra escolha é, eu vou enfrentar isto, eu vou trabalhar isto. Se for preciso, eu procuro ajuda, não é? Para libertar os meus bloqueios, porque eu quero seguir em frente. Então nunca se trata de mudar o objetivo. Também queria te deixar aqui esta mensagem. Se tu tens o objetivo de ter 20 inscrições no teu programa, de faturar 2.000 euros por mês, de venderes ou de começares a vender um produto digital, qualquer objetivo que seja, não se trata de mudar o objetivo. Trata-se de tu perceberes qual é que é o grau de controlo ou de resistência que tu tens em relação a cada um desses objetivos e como é que tu podes ir desbloqueando dentro de ti para conseguires avançar na estratégia, ok? Avançar nas ações. Então a quarta dica é esta, é saíres depois dessa bolha emocional e focares na solução e na estratégia. Aqui é que vem a estratégia, ok? Ou seja, numa perspectiva em que tu, quando libertas esse controle, libertas a tensão que estavas a sentir e agora tu tens mais clareza para perceber, ok, então o que é que eu vou fazer a partir de agora? Quais é que são as ações ou quais é que vão ser os próximos passos a dar, tendo em conta que eu mantenho o meu objetivo. E aqui podes colocar a pergunta, que outras formas é que existem para eu lá chegar? Como é que eu posso alcançar isto de forma mais fácil? Será que isto tem a ver com o meu alinhamento energético e que eu preciso, por exemplo, de meditar, de me centrar, de me equilibrar? Tem a ver com a parte emocional? Tem a ver com a estratégia de marketing que eu estou a utilizar? E aqui vais tomar ações, vais tomar medidas, vais tomar determinadas atitudes, ok? E de forma firme e de forma responsável. Não vale a pena tu chorares ou tu, por exemplo, fazeres o exercício de transmutação energética se tu depois não tiveres a capacidade de ganhar responsabilidade para mudar, ok? É importante fazer essa purificação e essa limpeza no corpo, claro que sim, mas depois é importante, quando ganhas clareza e ganhas espaço mental, começares a perceber, ok, então a partir de agora, que estratégias é que eu vou utilizar? Qual é que é o próximo passo? O que é que eu sinto? E se tiveres dificuldade aqui, tu podes pedir, mais uma vez, ajuda extrafísica. Conecta-te com o campo quântico, com o universo e fala com esse campo, não é? Fala com esse campo e diz mesmo, eu preciso de um sinal. Eu não sei o que é que eu tenho que fazer a seguir. Eu preciso de um sinal. Por favor, dá-me um sinal. Ou imagina que tu precisas de uma emoção ou precisas de alguma coisa. Tu podes falar com esse campo quântico e dizer, não aguento mais isto, mas eu sei que consigo ultrapassar isto. Por favor, dá-me força. Eu preciso de muita força neste momento. E pede essa força. Então aqui começa a fazer pedidos e começa a entrar em ação. Ok? Este é a quarta dica que eu tenho para te dar. Depois de libertares esse controle, começas a avançar. Ok? Boa noite aqui, entretanto, às meninas que estão a chegar. Já estamos aqui mesmo no final, mas depois vocês podem ver a repetição, está bem? Então é isso. Recapitulando, assumir que entraste nesse controle. Segundo passo, entenderes o porquê de estás a ativar esse modo. Terceiro passo, libertares as emoções que ficaram presas no teu corpo. Também há aqui um outro exercício, que é o EFT, Emotional Freedom Techniques, que vocês também podem pesquisar, que também é muito interessante nesta terceira dica.
E a quarta dica, ao sair dessa bolha emocional, começa então a fazer pedidos, perceber o que é que tu tens que alinhar, se é a parte energética, emocional, a tua estratégia, e entra em ação. Mas entra em ação com responsabilidade, com firmeza, ok? Através do teu sentir. Não tomes uma atitude só porque sim. Sente novamente no teu corpo. Para onde é que eu tenho que ir? O que é que eu tenho que fazer a seguir? Ok? Qual é que é o próximo passo? Qual é que é o caminho da minha alma? São aqui algumas perguntas que tu poderás te colocar. Então, acima de tudo, o principal fator que nos cria esta sensação de controle é o desconhecido. E mas toda a empreendedora tem de aprender a lidar com o desconhecido. Aliás, nós só vamos saltar naquele trampolim de forma... Nós vamos saltar mais alto no trampolim, que eu falava há pouco, se tu estiveres disposta a enfrentar o desconhecido. E é muito comum que quanto mais tu enfrentas o desconhecido, mais tu evoluís, mais tu te expandes, mais tu cresces e mais à frente vais perceber que isso foi uma bênção maravilhosa. Só que às vezes qual é que é o problema de nós acolhermos e entrarmos neste desconhecido e deixarmos seguir? É que às vezes este campo quântico só nos vai dizer assim, olha, agora vais avançar para aqui. E nós, ok, mas e como é que eu vou alcançar isto? Calma, agora avanças para aqui. E quando estiveres aqui, eu vou-te dizer que avanças para aqui. E quando estiveres aqui, eu vou-te dizer que avanças para ali. Então, às vezes, nós só vamos recebendo a informação de por onde é que nós temos de ir, passo a passo, passo a passo. Então, isso exige aqui uma outra coisa, que é confiança extrafísica. Confiança extrafísica ao máximo, ao máximo. Está bem? E, como eu já te disse, portanto, nós no método In Money trabalhamos muito, muito, muito sobre esta reprogramação, em desativar este modo de sobrevivência e ativar este acolhimento do desconhecido, esta confiança, este alinhamento com a nossa missão de vida, ok? Começamos a programar, apesar de eu sentir, lá está, o controle, o stress, o medo. Quando nós começamos a colocar o nosso foco, amor, energia do dinheiro, a minha valorização, o impacto que eu estou a criar no mundo, quando nós começamos a colocar o nosso foco aí sim nós começamos a expandir. E aqui é um processo muito bonito que é, quanto mais tu te expandes, quanto mais tu vais para esta zona de elevar a tua vibração, que é sentir emoções mais elevadas, o medo começa a ficar mais em baixo, a insegurança começa a ficar mais lá para baixo, tudo começa a desvanecer, ok? Por isso é que no método In Money nós temos então as 4 meditações, que lá está, uma meditação por semana para tu repetires 5 vezes por semana. Então ao final de um mês tu estarás, portanto 5 mais 5, 10, 20, não é? São 20 meditações, 20 vezes que tu estás ali a meditar durante um mês, ok? Mas para que haja este compromisso, lá está, há aqui um investimento a ser feito para teres o meu acompanhamento também. Esse investimento inclui o meu acompanhamento. Então eu espero que tu consigas fazer parte do método In Money e as inscrições estão a decorrer até 4 de setembro, tá bem? Mais informações aqui na bio. Portanto, espero que esta live tenha sido assim incrível e que vocês tenham tido assim imensos insights. E se tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui, ok? Estamos mesmo a terminar, mas podem colocar aqui alguma dúvida, alguma pergunta sobre este modo de controle ou então sobre algum tema que vos tenha aí surgido, ok? Alguém gostaria de colocar aqui alguma dúvida? Ok, alguma pergunta? Aproveitem que eu estou aqui, portanto, vou estar aqui hoje, amanhã e depois. Vou fazer assim umas lives especiais. Amanhã vou estar aqui a falar sobre os caminhos do ego que te impedem de expandir e de teres mais sucesso profissional. E depois vou estar aqui, portanto, sexta-feira, às 20h20, a falar sobre as 5 maiores resistências de quem quer ir para o próximo patamar financeiro. Ok?
Ok, então se não há assim, entretanto, mais nenhuma dúvida, eu despeço-me aqui de vocês. Espero que vocês tenham uma excelente noite e cá estaremos amanhã. Beijinhos!